Artigo 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito. Inciso 1. Pelos poderes estaduais ou municipais. Inciso 2. Pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta ou indireta. Inciso 3. Pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal. Inciso 4. Por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do município ou executem serviço de relevância pública. Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: inciso 1. Receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover ou as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas. Inciso 2. Zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. Inciso 3. Dar andamento no prazo de 30 dias às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso 1. Inciso 4. Promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. Seção 2. Do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 29. Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça, inciso 1, representar aos tribunais locais, por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual. Inciso 2. Representar para fins de intervenção do Estado no município com objetivo de assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Inciso 3. Representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos tribunais. Inciso 5. Ajuizar ação penal de competência originária dos tribunais, nela oficiando. Inciso 6. Oficiar nos processos de competência originária dos tribunais, nos limites estabelecidos na lei orgânica. Inciso 7. Determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusão de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas hipóteses de suas atribuições legais. Inciso 8. Exercer as atribuições do artigo 129, inciso 2 e 3 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes dos tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. Inciso 9. Delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução. Seção 3. Do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 30. Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público rever o arquivamento de inquérito civil na forma da lei. Seção 4. Dos Procuradores de Justiça. Artigo 31. Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, e inclusive por delegação deste. Seção 5. Dos Promotores de Justiça. Artigo 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos promotores de justiça, dentro de suas esferas de atribuições. Inciso 1. Impetrar habeas corpus e mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive perante os tribunais locais competentes. Inciso 2. Atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis. Inciso 3. Oficiar perante a Justiça Eleitoral, de primeira instância, com as atribuições do Ministério Público Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União
que foram pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. Capítulo 5 dos órgãos auxiliares. Seção 1 dos Centros de Apoio Operacional. Artigo 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, competindo-lhes na forma da Lei Orgânica. Inciso 1. Estimular a integração e o intercâmbio de órgãos de execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns. Inciso 2. Remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade. Inciso 3. Estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos técnicos especializados, necessários ao desempenho de suas funções. Inciso 4. Remeter anualmente ao Procurador-Geral de Justiça relatório das atividades do Ministério Público relativas às suas áreas de atribuições. Inciso 5. Exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos. Seção 2. Da Comissão de Concurso. Artigo 34. A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbe realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, na forma da Lei Orgânica e observado o artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal. Parágrafo único. A Lei Orgânica definirá o critério de escolha do presidente da Comissão de Concurso de Ingresso na carreira, cujos demais integrantes serão eleitos na forma do artigo 15, inciso 3 desta lei. Seção 3. Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Artigo 35. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é órgão auxiliar do Ministério Público destinado a realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor execução de seus serviços e racionalização de seus recursos materiais. Parágrafo único. A Lei Orgânica estabelecerá a organização, funcionamento e demais atribuições do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Seção 4. Dos órgãos de apoio administrativo. Artigo 36. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo, organizados em quadro próprio de carreiras com os cargos que atendam às suas peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades funcionais. Seção 5 dos estagiários. Artigo 37. Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das promotorias de justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça para período não superior a 3 anos. Parágrafo único. A Lei Orgânica disciplinará a seleção, investidura, vedações e dispensa dos estagiários que serão alunos dos 3 últimos anos do curso de bacharelado de Direito, de escolas oficiais ou reconhecidas. Capítulo 6. Das garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público. Artigo 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade. Após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. Inciso 3. Irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o disposto na Constituição Federal. Parágrafo 1º. O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos. Inciso 1. Prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado. Inciso 2.
exercício de advocacia. Inciso 3. Abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. Parágrafo 2º. A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de Procuradores na forma da Lei Orgânica. Artigo 39. Em caso de extinção do órgão de execução da comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao promotor de justiça remover-se para outra promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter a disponibilidade de convencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer. Parágrafo 2º. A disponibilidade nos casos previstos no caput deste artigo outorga ao membro do Ministério Público o direito à percepção de vencimentos e vantagens integrais e a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse.